Romanos capítulo 2. Então diz assim o apóstolo Paulo: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à vontade e desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há exceção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Pois, se pôs a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Até aqui, vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pelo teu plano de salvação, obrigado pela tua graça, obrigado pelas bênçãos advindas dessa graça maravilhosa que alcançou as nossas vidas. Pedimos que tu fales aos nossos corações, que a tua revelação seja aplicada nos nossos corações, que o grande revelador, o Espírito Santo, nos traga compreensão, esclarecimento, entendimento, para recebermos o teu recado e aplicá-lo também nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para sentar-se, irmãos. Como ouvíamos antes do nosso almoço, a palavra graça. Essa é uma das palavras que o mundo ainda não conseguiu perverter. O mundo é perito em perverter as palavras,
mesmo as palavras da Bíblia, os conceitos. Por exemplo, o amor. Já entre os gregos, a palavra amor foi traduzida ou aplicada a vários significados, até aquele amor que foge daquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, todo o conceito de amor devia apontar para Deus. Mas os gregos tinham uma lista de palavras que eram sinônimas do amor. Portanto, até o mundo conseguiu deturpar um pouco o conceito de amor. E de outras coisas também. Há outras definições bíblicas que o mundo consegue dar a volta. Mas entre essas definições, esses conceitos, há um conceito que o mundo ainda não conseguiu manipular. É o conceito de graça. Não sei se o vai fazer um dia. Essa é uma palavra extraordinária. Graça. Se não tiver mais nada a pregar na vida, se não tiver mais conteúdo a ser pregado, pregue apenas graça. Jesus e graça. Essas duas palavras bastam para mostrar o plano de salvação. Tudo aquilo que nós somos é fruto da graça de Deus. A nossa oração deve ser sempre, sempre: Deus, tem sido a minha. E eu queria desafiar os irmãos para que essa oração seja a vossa também. Peço sempre a Deus, com muita reverência: não permita, Deus, que eu encontre na minha vida alguma razão, algum pequeno espaço de mérito naquilo que tu fizeste por mim. Não permita, Deus, por teu amor, pela tua misericórdia, pela sua santidade, que um dia eu chegue a pensar assim: Deus fez 99,9% para a minha salvação. Pelo menos eu fiz 0,00009 ou 001. Eu penso: Deus, não permita que a minha cabeça um dia pense assim. Porque a nossa salvação é totalmente graça de Deus. E por ser totalmente fruto da graça de Deus, ela é 100% obra de Deus. E é isso que nos dá uma tranquilidade tremenda. Eu tenho um pastor amigo na Guiné-Bissau. Muito amigo meu. Conhecemos-nos na Conferência Fiel. Ele é pastor de uma igreja, uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus em Bissau. E eu conheci-o na Conferência Fiel há 6 ou 7 anos e privámos-nos. Agora, quando chego a Guiné, assim que ele sabe que eu vou a Guiné, ele já coloca o calendário. Pastor Samuel, o primeiro domingo depois da conferência é na minha igreja. Portanto, nenhum outro pastor me convence. Eu tenho que ir lá. Então, temos uma relação muito próxima. Mas partilhando com ele, entre outras dezenas de pastores no mundo pelo qual eu já passei, dizem-me, e aqui vou usar o exemplo desse meu amigo, diz assim: Pastor Samuel, conhecer as doutrinas da graça mudaram a minha fé. Conhecer as doutrinas da graça e crer nelas mudaram o meu ministério. Conhecer as doutrinas da graça mudaram a forma como eu trato o outro. Conhecer as doutrinas da graça mudaram a forma como eu trato os membros da igreja. Conhecer as doutrinas da graça ajudaram a amar mais Jesus Cristo como nunca o tinha amado antes. Quando ele diz isso, eu não aguento emocionalmente. Eu digo: meu irmão, é exatamente a mesma coisa que acontece comigo. Essas doutrinas, por um lado, humilham o ser humano, porque nós somos orgulhosos, por natureza. Nós não gostamos coisas de graça. Quando alguém nos faz uma coisa, nós temos que fazer outra. Lá em Portugal, quando alguém te dá um presente, é prático, é cultural, tu procurares qualquer coisa também. Para um dia aparecer lá em casa e dar-lhe qualquer coisa. Porque nós desconfiamos um pouco da graça. Coisas de graça, parece que escondem qualquer coisa. Ele fez isso, e antes que eu seja dependente dele, eu também vou dar qualquer coisa, ficamos quites. Se ele um dia disser: eu te dei tal, eu vou dizer: eu também te dei tal. Então ficamos aqui. E nós traduzimos essa cultura em relação a Deus. Quando a Bíblia fala da salvação pela graça, há qualquer coisa cá dentro que nos diz assim: eu tenho que fazer qualquer coisa para conquistar o amor de Deus. Eu sei que Jesus morreu por mim, Ele deu a vida por mim, salvo também pela obra, Ele derramou o sangue, fui comprado, mas eu também da minha parte tive que fazer qualquer coisa para que essa salvação fosse real. Então tendemos sempre a guardar qualquer porcentagem do mérito da nossa parte. E se nós o fizermos, por mais pequena que seja a percentagem, nós estaremos a ofender a cruz de Cristo. Estaremos a dizer que não foi tudo consumado. Significa que o sangue dele não foi suficientemente capaz de nos salvar da morte para a vida. E temos que orar todos os dias a Deus
Mesmo que essa doutrina seja um pouco ainda confusa, mas com humildade dizer assim, Deus esclareça-me, ajuda-me o Espírito Santo para que eu entenda essa verdade. Mas não permita que eu encontre em mim algum mérito, por mais pequeno que seja. Então é isso que temos que pedir. E Paulo tinha consciência disso. Ele tinha sido um grande religioso. Paulo não se tornou religioso depois de crer em Jesus Cristo. Ele já era um bom religioso. Ele dá o seu currículo na sua segunda carta aos Coríntios. Fariseus dos fariseus. Entre a juventude, ninguém era capaz de combater com Paulo. Era insuperável. Um homem com todos os méritos. Circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei. Da tribo de Benjamim. Um dos filhos legítimos, digamos assim, do grande Jacó. Toda a gente se orgulhava. O primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim. E toda a gente que nascia da tribo de Benjamim tinha orgulho porque o seu primeiro rei, né, o grande Saul, tinha nascido ali. Talvez os pais de Paulo deram também o nome Saul ao filho por causa disso. Ele tinha todos os méritos humanos e religiosos. Podia bater no peito e desafiar toda a gente na Judeia, porque ele tinha sido formado nos melhores seminários do mundo. Tinha sido aluno de Gamaliel. Ser aluno de Gamaliel era ser aluno do teólogo mais extraordinário que Israel era conhecido. E Paulo dizia, eu fui aluno dele. Eu aprendi com um grande mestre. E um bom aluno aprende sempre com bons mestres também. Então Paulo tinha tudo na sua vida, até aquele dia em que Cristo o derrubou o seu orgulho, dizendo assim, tudo isso é falácia, tudo isso é trapo. E ele caiu no chão. E nós conhecemos a história lá em Atos capítulo 9. E a partir daquele momento, aquele homem é transformado num servo incansável de Jesus Cristo. A partir daquele dia, viver para Paulo era sinônimo de estar em Cristo e andar com Cristo e fazer a vontade de Cristo. Nada mais interessava na vida daquele homem, a não ser proclamar o Evangelho da Graça. Porque ele era exemplo que a religião não lhe tinha dado nada, mesmo com algumas vantagens que ele tinha em relação a outros religiosos também. Então o Paulo, antes de falar da graça propriamente da resposta, ele vai continuar a falar da doença. Lembre-se sempre, a lei tem essa função. A lei é o patamar mais alto da santidade de Deus. Ela tem o propósito de mostrar como Deus é infinitamente santo e nós não podemos ter uma relação com Ele. Por outro lado, a lei tem como função mostrar o pior que está em nós. É como uma chapa, TAC, um exame médico, que mostra a gravidade mortal da doença que nós temos. Eu tinha um vizinho, quando eu era jovem, ela ficou doente, uma vizinha, ficou gravemente doente. Emagrecia, os médicos não sabiam o que ela tinha, até um dia descobriram o problema que ela tinha. E ela tinha que ser operada, foi operada com anestesia geral, portanto ela praticamente não se lembrou, e os médicos tiraram vários corpos dentro do corpo dela, vários corpos formados, não sei se eram cancerígenos, e tiraram as fotografias. E ela entrou em coma, foi operada, ficou muitos dias, semanas, sem acordar. Depois acordou, para encurtar a história, recuperou. E mais tarde, nas consultas pós-operatórias, então um dos dias o médico chamou para dizer à senhora, olha, a senhora esteve à beira da morte. A senhora estava gravemente doente. Portanto, se passassem mais 2 ou 3 dias, a senhora não sobreviveria. Ele explicou tudo, os cuidados que ela devia ter na sua vida. E o médico disse assim, para teres a noção do problema que tinhas, estão aqui as fotografias que nós tiramos das coisas que tiramos dentro de si. Então estenderam as fotografias. Quando aquela mulher viu aquelas imagens, disse, doutor, tudo isso estava dentro de mim? É. E o que é isso? Não é parte do meu organismo? O médico disse, não. São corpos estranhos que estavam a formar-se dentro de si. Estavam a matá-la aos poucos. Essa senhora já admirava, quando recuperou do hospital, já agradecia pelos médicos. Dizia, aqueles médicos são maravilhosos. Eu estava mesmo à beira da morte. Mas não tinha a noção real do problema que tinha. Quando naquele dia viu as fotografias, a sua admiração pelos médicos aumentou de tamanho. Sempre que via aquele médico e a sua equipa, aquela mulher só faltava prestar adoração. Porque através daquela imagem ela percebeu o tipo de enfermidade que tinha. No fundo, para nós avaliarmos, para nós agradecermos a Deus pela sua graça, para nós valorizarmos a graça, temos que ter uma noção correta do que é pecado, da pecaminosidade humana.
E eu acho que as doutrinas da graça não são bem aceitas, ou porque nós não temos bem a noção o que é estar sem Cristo. Pensamos que é apenas uma decisão que nós tomamos, como ir ao futebol, comer chima, não comer, fazer jejum. Pensamos que salvação também é isso. É só uma decisão por Cristo. Eu é que decidi. Então temos uma noção leve da salvação. Por quê? Porque temos também uma noção leve do que é viver sem Cristo. Quanto mais lemos a Bíblia e compreendemos o que é viver sem Cristo, então isso vai alterar a nossa compreensão da salvação e da graça de Deus. Ou seja, quanto maior for a noção da nossa pecaminosidade humana, maior será o nosso conceito de salvação. Quanto mais reconhecermos a incapacidade da nossa própria vida sem Cristo, mais vamos adorar a Jesus Cristo e amá-lo todos os dias. Podemos ler a Bíblia todos os anos, ter 40, 50, 60 anos de vida cristã, mas a cada dia a beleza de Cristo é maravilhosa. Nada mais mexe com o meu coração do que este livro aqui. Posso estudar a ciência, posso ler livros de ciência, de matemática, gosto. Ler aquelas fórmulas, equações, eu gosto disso. Mas nada chega ao meu coração como a mensagem deste livro. E a palavra mágica, a palavra extraordinária é graça. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Do princípio ao fim. Então vale a pena ouvir aquilo que Paulo está a dizer, até com base na sua própria experiência, embora aqui ele fale de uma forma geral. Então rapidamente nós vamos ver o que ele está a dizer aqui. Ele já descreveu um mundo, digamos assim, natural. A degradação do homem sem Deus. Ele agora vai falar ao moralista. Porque nós, como seres humanos pecadores, sabem o que o pecado faz? Ele nos torna comparativos. Não é? O pecado afetou a nossa relação com Deus e afetou a nossa relação conosco próprio. Por isso é que o ser humano pode consumir coisas que o matam, e ele tem consciência disso. Isso é confusão do pecado. Mas também o ser humano ficou em conflito com o seu próximo. E como é que nós nos comparamos? Muitas vezes avaliamos-nos através do outro. Não é assim? Eu olho para a vida do outro e digo assim, bom, somos pecadores, mas eu não sou como ele. Eu também falho um pouco. As minhas mentiras normalmente não criam problemas, mas ele é um grande mentiroso. Eu não furto. Às vezes tiro uma maçã, uma laranja no mercado e vou-me embora. Mas ele desvia milhares de meticais. Então ele é mais gatuno do que eu. Então nós somos assim. Comparamos-nos uns aos outros para ver se pelo menos ficamos com uma moralidade intacta. Não é? E Paulo agora está a usar um método que na linguagem, na gramática, é uma figura de estilo aqui. Figura de linguagem que é conhecida como diatribe. Diatribe é uma técnica de nós inventarmos ou imaginarmos um interlocutor. Estamos sozinhos, mas eu quero transmitir uma ideia, então é como se eu estivesse alguém à frente, estivesse a falar com essa pessoa. Esse é um dos métodos mais eficazes, chama-se diatribe. Hoje de manhã vimos o outro método, né, que é litotes, que é mudar o positivo para o negativo, mas agora Paulo está a usar isso como se tivesse um homem diante dele a dialogar com ele. Então o que ele vai fazer? Agora vejam o que ele vai dizer. Portanto, és indesculpável. Ele já tinha dito isso, lembram-se? No versículo 20 do capítulo 1. Não é? Diz que esses homens são indesculpáveis diante de Deus, porque conhecem a glória de Deus, sabem os atributos de Deus, mas viram as costas. Então são sem defesa. Anapologia. E ele vai usar a mesma palavra aqui. Diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo também te condenas, pois praticas as coisas que condenas. E ele vai desenvolver aqui o argumento dizendo o seguinte: olha, tu não és melhor do que os outros, porque tu condenas aqueles que roubam milhares de meticais. Mas tu, ao roubares uma maçã de alguém, o roubo é o mesmo. O pecado é o mesmo de roubo. Tanto ele como tu furtaste. Mas tu fazes manifestações porque ele tirou milhares. Condenas e chama ladrão, gatuno. Mas tu estás a fazer a mesma coisa. Então tu pensas que o teu pecado, o teu roubo, é menos considerável diante de Deus do que o dele? Paulo diz, enganas-te. Enganas-te. Aliás, tens mais responsabilidade ainda. Porque se tu és capaz de condenar o outro por roubo, é porque a tua consciência diz que roubar é mau. E quando tu roubas, então estás a cometer duas vezes. Então é isso que Paulo está a defender aqui. E ele diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus vai os julgar pela verdade.
não é? E ele não tem, em Deus não há exceção de pessoas. E ele continua o seu diatribe. Tu, ó homens, que condenas os que praticam as coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livras do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Preste atenção aqui. Às vezes nós dizemos, é verdade que Deus é que me salvou, mas a fé foi minha. Eu é que me arrependi. Amados, esse conceito é errado, ou está errado. Porque nós já vimos lá em Efésios, que até a própria fé é dom de Deus. Ou seja, isso devia humilhar-nos, mas também olhar com misericórdia para aqueles que ainda não creram. Porque se na minha família, no meu grupo de colegas de trabalho, eu sou cristão hoje, não é porque eu tive mais capacidade de crer do que eles. Não. Foi a graça de Deus que atuou em mim. Mudou a minha mente. Um morto não acorda, não responde a estímulos externos. Pega no megafone, vai ao cemitério. Chega lá, começa a dizer a toda aquela gente que está lá dentro do túmulo. Olha, gente, pais, mães, adultos, crianças que estão aqui embaixo. Eu trago 250 milhões de meticais. Estão aqui nos sacos. Quem acordar primeiro, esse dinheiro é dele. Pode esperar 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. Ninguém vai levantar dali. Porque não te ouvem. É esse o estado que a Bíblia descreve de alguém. Portanto, a própria fé já é um dom de Deus. Primeiro o morto tem que ser tocado para ele ganhar sensibilidade levantado. Só o vivo é que ele vê o perigo em que se encontra e a graça que ele é estendida. Esse é o ensino bíblico. E o arrependimento é a mesma coisa. Paulo está a dizer aqui, tu ignoras que se ainda não morreste, se continuas a pecar, mas ainda estás vivo, ainda tens oxigênio, água, saúde, casa, é porque Deus é longânimo. E tu ignoras que até o próprio Deus que toca o teu coração para te arrependeres, ou seja, se Deus não tocar o coração humano cada vez mais será empedernecido. E nós vimos isso lá em Apocalipse, não é? Há entre os flagelos lá em Apocalipse, num dos capítulos, né? As pedras caem sobre os homens, não é? Uma miséria total, granizo cai com um pedaço de quilo na cabeça das pessoas. O que é que Apocalipse diz? Essas pessoas se arrependeram? Não. Quanto mais sofriam, mais blasfemavam a Deus. Mata-nos se quiser, nós nunca te vamos adorar. Nós pensamos que o sofrimento necessariamente leva alguém à fé. É mentira. O verdadeiro arrependimento acaba por ser o amolecimento do próprio Espírito Santo, que nos faz ver que somos pecadores e merecemos ou necessitamos de salvação. No fundo, tudo é graça, irmãos. É difícil para nós, porque nós queremos ter mérito. Mas ou nós confiamos no nosso intuito, ou nós confiamos nas Escrituras. Agora, as duas coisas não podem funcionar juntas. Ou nós cremos que essa é a verdade e a palavra de Deus e tenho que me submeter a ela, ou então abandono esse livro, posso crer em qualquer outra coisa. Paulo está a dizer que essa pessoa se engana quando pensa assim. Mas segundo a tua dureza de coração, versículo 5, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Qualquer ser humano um dia vai se encontrar com o Criador. Religioso, não religioso, ateu, crente, falso crente, verdadeiro crente, todos vão estar num dia no tribunal. Nós vemos isso claramente na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todos, salvos e não salvos, um dia nós vamos enfrentar o julgamento. Isso cria medo, não cria? Mas a Bíblia responde, olha, não podia criar para os crentes. Porque para o mundo que não conhece Cristo, aquele será o dia da declaração para a separação definitiva de Deus. Mas para o crente, aquilo que era a nossa condenação, Cristo já levou na cruz. Ele foi pregado ali. A minha culpa, o pior de todos os seres humanos, Samuel Quimputo, foi cravado naquela cruz. Então eu não posso pagar 2 vezes pelos meus pecados, porque Cristo já pagou. Mas mesmo assim, Apocalipse 20 diz que todos estaremos lá. E é curioso lá no capítulo 20 de Apocalipse, se nós quiserem podem abrir, porque diz assim, haverá livro, o livro e os livros. Isso é muito importante e esperançoso, irmãos, para quem crê nas doutrinas da graça. Os livros contêm as obras, o que os homens fizeram. Ninguém vai aparecer lá como inocente,
porque as obras vão estar lá. Obras tanto de crentes como de não crentes. Portanto, nós como crentes em Jesus Cristo, fomos salvos, como vimos hoje em Efésios, para as boas obras. Não praticar as boas obras para a salvação. Não, isso não, porque Cristo é que faz isso. Mas quem é salvo, vive com alegria e com gratidão a Deus, praticando as boas obras, capacitado pelo próprio Espírito Santo. E é com base nisso que nós teremos as coroas, ou a avaliação divina. Por isso é que esses estão no livro da vida. Esses nomes desses salvos são no livro da vida, ou livro do Cordeiro. E esse livro foi selado com sangue. Um cantor americano, um dia estava a ouvir uma música dele, e ele disse assim, My name is written in red. E eu ouvi aquilo e disse, what? My name is written in red. Ele disse, o meu nome está escrito no livro da vida, está escrito a cor vermelho. E o vermelho, the blood of the Lamb. Eu disse, amém. Eu tenho que conhecer esse homem, tem uma boa doutrina. Os nomes no livro é pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que já foi feito antes da fundação do mundo. Isso baralha a nossa cabeça, né? Como é que Cristo morreu no século I ou antes da fundação do mundo? Para Deus não há presente, passado e futuro. Mas há livros. Há uma avaliação. Esse dom, aquilo que Cristo fez na sua vida, como é que tu viveste a sua vida para Ele? Isso sim, um dia nós teremos. Então Paulo está a dizer, ninguém vai passar pelas traseiras. Não é um atalho para desviar de Deus e parar no paraíso. Não é isso. Toda a gente vai estar diante desse grande Deus. Portanto, as pessoas deviam ter essa consciência também. Ou para vida eterna, como ele diz, aos que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Esse versículo traz muita confusão. Ou pode trazer. Diz então, peraí. Então a salvação não é pela graça. Como é que Paulo diz que aqueles que perseveram em fazer o bem vão ter a vida eterna? Então a vida eterna recebe-se por aquilo que Cristo fez ou por aquilo que eu vou fazendo e depois Deus vai avaliar? Não, não é bem isso. Mas Paulo está a dizer que aquele que tem Cristo na sua vida, aquele que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, em que o Espírito Santo habita, necessariamente ele vai evidenciar boas obras. Porque a fé que salva é uma fé que transforma e muda. Ninguém é verdadeiramente salvo permanecendo na sua vida como era antes da salvação. É porque há qualquer coisa que está errado. É como uma criança que nasce. Ele nasce um mês, não gatinha. 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos. Não gatinha, fica sentado no mês. O que é que os pais vão concluir? Há qualquer coisa que não está bem nessa criança. Temos que levá-la ao médico. Porque crianças dessa idade gatinham e andam. A mesma coisa na vida cristã. Se a nossa vida estiver igualzinho àquilo que nós éramos, ou se a nossa vida também estiver na mesma forma, como no primeiro ano em que conhecemos a Cristo, e já agora temos 10 anos, é porque qualquer coisa está mal. Porque a vida é vida. E um dos sinais da vida é o crescimento. E todos nós estamos a caminho. Alguns irmãos mais velhos, mais experientes, outros menos, mas todos vamos crescendo. E esses sinais são visíveis. Então Paulo está a continuar na sua argumentação, diz que então vida eterna para esse, e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele já tinha dito isso no capítulo 1. Uma das provas de que aquela vida não foi transformada é que ele vai cada vez mais pecando. Há uma frase que até hoje mexe comigo. Sempre que eu leio essa frase, eu fico assim, lá em Apocalipse. Mesmo antes de terminar o livro. Não sabem que há uma semelhança entre Gênesis e Apocalipse, não é? É muito interessante isso. A distância entre o primeiro escritor, Moisés, e João, é quase 1500 anos de diferença. E para mim, a Bíblia nunca pode ser um livro humano só. Ela tem que ser um livro divino. É impossível. Autores, cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia, humanos, e alguns deles nunca se conheceram. Se nasceram antes de Cristo, depois de Cristo, mas a mensagem bíblica é una. Os primeiros 2 capítulos de Gênesis falam-nos do mundo perfeito criado por Deus. E os últimos 2 capítulos de Apocalipse falam-nos da nova terra, do novo céu e da nova terra. O terceiro capítulo de Gênesis fala-nos da queda, quando o mal entrou. E o penúltimo, ou antepenúltimo capítulo, portanto, o 20 de Apocalipse, vai nos falar da queda do grande inimigo que é Satanás. Como conciliar as duas coisas na mente humana? Só pode ser Deus a inspirar esses homens a escrever.
Portanto, temos criação nos 2 capítulos, o mundo perfeito, queda no capítulo 3. E a partir daí é o processo da redenção humana. O homem caminha pelo pecado, dominado pelo pecado. Mas a promessa do Filho, daquele que viria da semente da mulher, sem pai humano, mas com uma mãe humana, Maria. E ele vai aparecer um dia. Ele será mordido pela cobra, pela serpente. Mas ele com seu calcanhar vai esmagar a cabeça de Satanás. Por isso é que o crente em Jesus Cristo não pode temer feitiçaria. Pode fazer tudo. O sangue de Jesus que me salvou, ele me protege. Essa deve ser a nossa declaração. E Paulo está a dizer então, para aqueles que não acreditaram em Cristo, não estão em Cristo, vai haver uma indignação. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, primeiro do judeu, mas também do grego. E depois então ele vai passar para mais ou menos um outro assunto, não um outro assunto, mas vai abordar uma outra perspectiva. Diz que Deus, porque para Deus, ou para com Deus, não há exceção de pessoas. Então Paulo está a dizer, o julgamento de Deus será equitativo, tanto para gentios como também para judeus. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. É muito importante isso, porque às vezes pensamos assim, e aquelas pessoas coitadas que nunca ouviram falar de Cristo? E se eles morrerem? Coitadinhos. Se calhar, se ouvissem a palavra do Evangelho, eles iam ser crentes. Mas ninguém chegou lá para pregar. Como é que vai ser naquele dia? A Bíblia responde dizendo, Deus vai apresentar razões, ninguém vai ter argumentação para dizer, eu não creio em Deus porque não sabia, etc. E Paulo vai dar a resposta. Como? Por quê? Ou de que modo? Paulo diz que há uma lei que Deus colocou aqui. Se alguém disser, olha, nunca vi uma Bíblia, eu não sei o que é uma Bíblia. Vi aqui, morri, estou aqui. Portanto, se eu conhecesse, tinha crido. Mas eu não sei. Deus vai dizer assim, olha, eu pus uma lei na tua cabeça, que se chama consciência. Consciência quer dizer aquilo que está com o saber. É o mestre que está aqui, que às vezes nos elogia quando fazemos uma coisa boa, mas também nos condena quando fazemos uma coisa má. Não é? Deus, de propósito, colocou isso aqui. Eu posso fazer uma coisa que ninguém mais sabe aqui. Ninguém mais. Faço uma coisa, cometo um pecado e guardo aquilo para mim a 7 chaves. Mas a minha consciência, quando eu vou para a cama, vai dizer assim, que imputo, lembras-te daquele pensamento que tu tiveste? Por isso é que muita gente pode tomar droga, qualquer outra coisa, para ver se a consciência deixa de falar. Mas quando ganha a consciência, o problema está lá. Deus já sabia quando nos criou. E Ele colocou esse mestre chamado consciência. Ninguém será indesculpável diante do nosso Deus. Para avançar rapidamente, Paulo continua com a sua argumentação. Agora, destacando a esse moralista, dizendo, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo está a dizer aqui que aquele que ouve a lei não é necessariamente agradável a Deus. Eu posso participar em todas as conferências, estudar em todos os seminários, participar em tudo e mais alguma coisa, ter todos os livros de teologia lá em casa. O facto de eu conhecer mais intelectualmente não faz de mim um devoto diante de Deus. A palavra de Deus tem que fazer muito mais do que apenas um conhecimento intelectual. Aliás, na Bíblia e no conceito hebreu ou semítico, conhecer não tem muito a ver com percepção intelectual. Esse é o nosso conceito ocidental, oferecido pelos gregos. Para nós ocidentais, quando eu digo eu conheço alguma coisa, eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquela disciplina, estou a referir-me à percepção mental que eu tenho. Mas para o oriental não é assim. É também cabeça, mas para o oriental, quando ele diz conhecer, é muito mais, é ter intimidade com. Por isso é que na Bíblia, quando a Bíblia fala de relação sexual entre um homem e uma mulher, por uma questão de respeito, diz conhecer. E Adão conheceu Eva e tiveram um filho. E José não conheceu Maria até que nasceu Jesus. A gente diz, como é que sim? Então não eram noivos? Como é que ele não conhecia Maria? Porque no nosso conceito, José não sabia quem era Maria. Mas para os orientais, o que ele está a dizer simplesmente é que não tinham tido ainda uma relação íntima. Então, conhecer a Deus não é ter noção sobre Deus. Não, é ter intimidade com Ele. É privar com Deus. Antes do público pegar esse livro e pregar, ter intimidade com Ele. Joelhos, intimidade com Deus, humilhação diante dEle.
para sermos capazes de até de falar sobre ele. Então Paulo está a dizer que não é suficiente conhecer essa lei assim, mas quem é praticante. Eu vou correr rapidamente porque ele vai desenvolver a sua argumentação. Queria ir logo para a parte final. Então ele está a falar aqui, é um moralista. É claro que está a pensar no judeu. Mas eu acho que até o versículo 16, ele ainda está a pensar no moralista, que não peca tanto como os do capítulo 1. Aquelas pessoas que dizem assim, eu sou pecador, mas nunca fiz isso. Eu nunca matei ninguém, portanto não sou tão pecador como um criminoso que matou alguém. Eu nunca roubei milhões, tanto que eu tiro, o dono até não sabe. Então Paulo está a tratar. Mas ele tinha o objetivo de lidar com o judeu. Então ele, a partir do versículo 17, vai dizer claramente: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e os irmãos sabem que o nome judeu, ou Yudar, tem um pouco a ver, na sua etimologia, com adoração. Não é? É como alguém que presta culto. O nome Judá tem muito a ver com isso. Portanto, ele está a usar também o nome da nação, que ficou conhecida como a nação judaica das tribos do sul, mas também está a usá-lo com o contexto, tu que te dizes adorador de Deus. Essa é a ideia aqui. Tu, porém, que te tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, segundo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre das crianças, tendo a lei, ou na lei, a forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem e não te ensinas a ti mesmo. Paulo está a dizer, aparentemente tu tens vantagem, porque tu tens uma lei exterior escrita. E tu, diante dos outros povos, diante dos gentios, parece aquele que tem mais informação. Tens a lei, tens a história, os profetas, todas as vantagens dessa nação que Deus separou. Deus, na sua vontade, na sua soberania, separou um povo, uma nação, para ser um modelo. Não é que Deus é só Deus dos judeus, não. Deus é o Deus de toda a criação. Mas ele queria tirar um modelo, porque o nosso Deus começa sempre os seus planos por progresso. Ou realiza o seu plano sempre em progresso. Chama uma pessoa, começa com uma família, depois uma nação, mas o objetivo divino é que ele seja conhecido em todo o mundo. E Israel tem esse privilégio. E Paulo está a dizer, tu tens todas essas vantagens, não é? E tu achas até que tu é que tens a palavra e ensinas os outros. Os outros são cães. É assim o conflito. Os gentios odiavam os judeus. E os judeus também odiavam os gentios, diziam que todos os outros povos são cães em relação aos judeus. Não é? Era o desprezo mútuo aqui. Então Paulo continua, diz aqui, ele ensina os outros e não se ensina a si mesmo. Então que tipo de professor é? Tu não queres seguir aquilo que ensinas aos teus alunos e obriga os teus alunos a cumprir? Que tipo de professor tu és? Então diz, tu que te glorias na Deus, desonras a Deus, te glorias na lei, desonras a Deus, versículo 23, pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui uma chamada de atenção. E nós podemos fazer aplicação também aqui. Como é que tem sido a nossa vida? Porque a nossa vida, em vez de ser bênção para outras pessoas, pode ser problemática para outras pessoas. Às vezes, em vez de edificarmos outros, nós somos instrumentos para escandalizar os outros. Temos que ter muito cuidado, porque há uma responsabilidade para nós como salvos. E mesmo Paulo, falando a religiosos, ele já está a desafiar os seus compatriotas. O nome de Deus está a ser blasfemado, zombado pelos gentios, porque quando olham para o povo santo, o povo separado, o que eles veem não é conformismo ou conformidade com a vontade de Deus. Então Paulo está a chamar a atenção que vocês também estão reprovados, apesar de ter todas as vantagens. Então Paulo vai usar o símbolo, um dos símbolos marcantes da religião judaica. Uma das marcas da aliança que qualquer homem devia ter como um israelita puro e natural. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Deus estabeleceu a circuncisão como uma marca de aliança. Todo o homem em Israel devia ser circuncidado ao 8º dia. Abraão já foi mais tarde, porque conheceu o verdadeiro Deus mais tarde. Mas os filhos de Abraão e toda a geração é identificada com esse sinal. Aliás, quando houve o Holocausto, o massacre de judeus lá na Europa, uma das formas de identificar os homens que eram judeus, porque muitos mudavam de nome, era despilos e depois os nazis viam se a pessoa era circuncidada ou não.
Então, ali não havia como mentir, diziam logo, é judeu. Então, uma marca que tinha muito significado para o judeu. Só que, infelizmente, nós usamos os símbolos como a razão principal da nossa relação com Deus. Então, os judeus passaram a pensar, basta cortar o prepúcio do rapaz, acabou, ele já tem uma relação perfeita com Deus. Portanto, um dia vai estar no paraíso, automaticamente. E Paulo está a dizer aqui que não é bem assim. Uma circuncisão física é apenas um símbolo. A verdadeira circuncisão, como Paulo vai dizer noutra carta, é a que é feita no coração. Aquele simbolismo de tirar parte da carne impura, vamos dizer assim, ou simboliza a transformação interior que o Espírito Santo opera aqui. Então, a verdadeira circuncisão é aquela que é realizada dentro do coração. Paulo está a dizer, não importa a tua religiosidade. Diante de Deus, tanto gentio como tu, judeu, todos ou ambos estão reprovados. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, a incircuncisão não será ela, porventura, considerada como circuncisão. Paulo está a dizer aqui, se aquele que não foi circuncidado fisicamente, de certa forma, ela é moral, cumpre a lei da consciência. Então, o seu cumprimento também não se compara com alguém que fez a circuncisão. Obviamente que a resposta é sim. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante, na letra e a circuncisão é transgressor da lei, não é? É feio, não é? É triste. Quando nós, crentes, fazemos uma coisa e um não crente, que não conhece a Deus, repara que nós fizemos um erro e diz assim, tu não devias ter feito isso. Vocês não vão à igreja? Vocês não creem em Deus? Estás a fazer isso? É vergonhoso isso, não é? Um irmão pode nos acusar disso, porque ele tem a mesma visão. Mas um não crente, quando diz isso, a acusação é dupla. Porque está a dizer, eu não creio, mas eu sei que tu crês. Eu valorizo aquelas coisas que marcam a minha vida. Também sei que tu valorizas aquilo que me dizes para fazer. Mas tu estás a fazer uma coisa que é contrária àquilo que tu proclamas. Então nós devíamos corar de vergonha quando o não crente nos diz assim, eu acho que o crente não devia fazer isso, sendo ele não crente. Nós temos que trazer o perfume e a marca de Cristo. Então Paulo está a usar aqui, mesmo falando ainda no contexto judaico, está a dizer aqui, vocês estão a baralhar tudo. Pensam que a vossa religiosidade é suficiente, mas não. Vocês estão desesperadamente perdidos, como aqueles gentios que não conhecem a Deus. E termino para dizer aquilo que disse ontem. Para Deus, o denominador comum, se for 10, não importa se tu tiraste 4, 5 ou 6, porque a nota mínima de entrada no curso é 10. Podes te orgulhar do outro. Pode dizer, eu pelo menos tive 8. Quase entrei. E tu tens 2. Mas o outro vai dizer, pois é, eu tenho 2, tu tens 8. Mas ambos não entramos. Então, estamos ao mesmo nível. Essa é a ideia de Paulo nesses 2 capítulos. Para mostrar que a humanidade está desesperadamente morta. Condenada. E isso devia trazer temor a todos nós. Esse é o propósito da palavra. E a lei vem ainda autentica, confirma isso. Como uma chapa. Como uma ecografia. Diz que, é verdade, estás a morrer. Olha lá o interior. Olha os pulmões. Olha o teu fígado. E a gente diz, vou morrer. Mas, a palavra mágica vai surgir. Mas há um Deus, o mesmo que é santo, justo e bom, que pune o pecado. Ele também é cheio de graça. E só Ele vai resolver isso. O meu relógio está a dizer que cheguei ao fim. Ainda tenho 10 minutos, mas eu não vou gastar todos. Por isso é que essa palavra é mais. Amados, as doutrinas da graça deviam trazer alegria aos nossos corações. Gratidão constante, música constante, louvor constante, o amor constante para cuidar da Igreja de Cristo. Não nossa, mas a Igreja de Cristo, que nós pastoreamos. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Ele nos faça refletir sobre o nosso estado. Porque quanto mais reconhecemos a nossa miséria, mais iremos valorizar a obra que Deus realizou. Quanto mais compreendo a vileza do pecado, mais vou agradecer a graça de Deus. Se eu não compreender a gravidade do pecado, eu não vou valorizar tanto o que Cristo veio fazer.
Se fosse possível salvar-nos a nós próprios pela fé, pelo arrependimento próprio, Cristo não teria vindo. Mas Deus trouxe o seu Filho aqui. E um dia ele foi cravado naquela cruz. Se o meu filho ou a minha filha estiverem doentes, como já aconteceu, eu arrisco a pagar tudo para eles serem salvos. Uma vez a minha filha ficou gravemente doente, comeu qualquer coisa, ficou contaminada. Ela mudou de cor, estava a morrer, a falecer. Entrei no carro com a minha esposa, fui até o hospital e eu não quis saber quem estava à frente. Naquele dia, a paciente mais importante de Portugal era a minha filha. Saímos do carro, fui lá às urgências e eu queria que aquela gente atendesse a minha filha. Ela estava a morrer. Eu não quis saber se havia outros filhos. Aquela era a minha princesa. E ela tinha que ser atendida. Porque qualquer bom pai, qualquer boa mãe faz isso. Mas sabem o que a Bíblia diz? O Filho de Deus estava cravado naquela cruz. E ele gritou ali, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Mas Deus, o Pai, não tirou daí. Antes, pelo contrário, a ira, a indignação que devia cair sobre mim foi derramada naquele homem inocente, justo e bom, porque ele estava a ocupar o meu lugar. Isso se chama graça, mas uma graça que custou a vida do Filho de Deus. Não despreze a graça. E amanhã, o nosso irmão que vai falar, já a seguir, vai falar dessa bênção da graça de Deus. Ah, é bonito. Graça, graça, graça. Graça, não pula. Pregue a graça, o Deus da graça, o Evangelho da graça, a mensagem da graça. E Deus abençoará o vosso ministério também, para a sua honra e glória. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por Cristo. Obrigado porque tu mostras o nosso estado miserável. Mas pela tua bondade e misericórdia, tu vês em nosso socorro, Deus, ressuscitando-nos da morte, dando-nos nova vida e cuidando de nós do princípio ao fim. A obra que tu começaste em nós no princípio será concretizada até o dia de Cristo. És tu que prometes, és tu que realizas também. Abençoa o teu povo aqui reunido. É isso que nós te pedimos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.